Bora, Fel, se liga nesse corte que eu separei da CNN Sport, já deixando os créditos na descrição do mano aí descascando o Memphis após essa foto vazada aí com o Neymar em um jogo de pôquer. Provavelmente após o empate lá do Corinthians contra o time da Venezuela. Então meio que pegou mal essa foto aí. E o mano falou tudo e não deixou barato. Cobrou demais o Memphis, principalmente pelo início de temporada que ele vem tendo muito abaixo do que a gente tá acostumado a ver do que foi no final do ano passado. E você comenta o que você achou dessa foto, deixe seu like, se inscreva no canal pra você não perder nada do Corinthians. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Renan, pra mim uma foto extremamente infeliz e a atitude dele deveria ser repensada. Porque o negócio é o seguinte, a profissão de jogador de futebol, por mais que o Michel possa até falar, você tá louco, não sei o quê, mas cara, a profissão de jogador de futebol, ela não pode ser comparada a nenhuma outra que a gente tem aqui. Por exemplo, um advogado, ele vai pra uma audiência, ele perde a audiência, se ele quiser ir à noite jantar lá com a esposa dele, com os amigos, enfim, ele vai, ninguém vai cobrar o advogado. O professor, ele deu uma aula ruim, ele pode sair no dia seguinte ir pra uma balada, tá tudo bem. Ninguém vai lá cobrar o professor. O pedreiro construiu um muro torto, tá chateado, mas ele vai para algum lugar, ninguém vai cobrar o pedreiro. O jogador de futebol vai ser cobrado. A profissão, como qualquer outra, tem o ônus e o bônus. O ônus do jogador de futebol é muitas vezes conseguir, num curto espaço de tempo ali, claro, tô falando de jogadores aí que atuam em grandes clubes do Brasil, enfim, mas no curto espaço de tempo o cara pode conseguir uma independência financeira para ele bancar 4, 5, 10 gerações da família dele. Mas ele tem que entender que nesse curto espaço de tempo, ele tem que abdicar de algumas coisas que outros profissionais não vão abdicar, que não vai ter a cobrança. Porque quando a gente fala de futebol, a gente tá falando de paixão, a gente tá falando de amor, a gente tá falando aqui de fanatismo. Então o jogador ele tem que entender que o bônus dele ser um jogador é justamente isso, ele ganhar bastante dinheiro, andar nos melhores carros, ter as melhores casas, pegar as melhores mulheres, enfim. Como, não vou citar exemplos, mas tá bom. Mas, por exemplo, o ônus disso, gente, é você se privar de situações como essa. O time tá mal, o time foi eliminado, o time perdeu um clássico, não é lugar de sair e ficar postando foto. O mal de jogador é achar que é influência. Tudo o cara quer fazer, vai postar, vai no mictório e posta. Olha, tem 4 pedaços de gelo e um limão. Tá errado, velho, tá errado. O jogador precisa entender que ele é um atleta. Eu sei da relevância do Memphis, eu sei da importância dele, a própria imagem dele exposta, que é um atrativo pro Corinthians e pro patrocinador que também o trouxe. Eu entendo tudo isso, mas nem tudo precisa ser postado. Ah, foi num poker, até vai fazer um negócio na calada, beleza. Faz lá no miudinho, sabe? Não precisa se expor, porque esse tipo de situação gera pressão. Eu não acho que o Memphis, Renan, ele foi mal só nesse jogo, não. O Memphis, apesar de alguns lapsos que ele teve nesse ano de craque, aquele elástico que ele deu no meio das pernas lá do lateral do Palmeiras, lá do Mike, e algumas outras jogadas, o gol que ele fez, enfim. Beleza, ok. Mas tá muito aquém do Memphis que jogou ano passado. Assim como o Yuri Alberto também tá aquém do que jogou ano passado. O Garro tá aquém do que jogou ano passado. O Garro ainda eu faço uma ressalva porque ele voltou de lesão. Sim. Ele ainda não tem o tempo de rodagem que o Yuri teve e que o Memphis também teve esse ano. Mas também não jogou nada nesse primeiro jogo da Venezuela. Eu também entendo, Renan, que a classificação não corre riscos pelo nível amador que é da Universidade Central. Mas, cara, essa partida que o Corinthians fez na Venezuela foi um absurdo. Isso é censurável, de tão horroroso que foi o futebol do Corinthians. E o grande X da questão não é só essa postura que o Corinthians teve nesse jogo. Se você pegar os grandes jogos que o Corinthians fez, aí relembrando a frase que eu falei agora há pouco, que o campeonato estadual, muitas vezes quando você vai bem, não prova que você tá bem, a gente começa a mensurar o campeonato estadual e medir o termômetro nos grandes jogos. Quais são os grandes jogos? Os clássicos ou jogos decisivos? Nos clássicos, o Corinthians ele teve uma postura bem aquém do São Paulo, levou fumo no Morumbi. O Corinthians, apesar de ter empatado com o Palmeiras, mas a postura que o Corinthians teve também no começo do jogo foi vergonhosa, tomou um amasso, inclusive do Santos, dentro da Neoquímica Arena, nos 15 primeiros minutos, também foi deplorável. E quase tomou empate no final do jogo, né? Entendeu? Então é uma situação, Renan, que o Corinthians precisa ligar um sinal de alerta com relação à postura que ele tem dentro de campo. E eu acho que isso não está atrelado ao treinador. O treinador pode ter culpa? Pode, mas eu acho que a culpa do treinador nesse ponto, nesse aspecto, é mínima. É uma culpa que é de 70% de quem está dentro de campo e chamar a responsabilidade para resolver e mudar a postura do time, do que realmente de quem está à frente do banco. O treinador, às vezes, aí num pré-jogo ou no intervalo, o cara vai lá dar aquela blitz ali em cima dos caras. Pô, mas e aí, vamos correr, pô, não tá legal. Mas, cara, quem tá dentro de campo precisa realmente ter esse termômetro também. O que falta pro Corinthians ali pra mim, Renan, é de fato um jogador que seja uma referência, de capitão mesmo dentro do time. Um Rincon da vida, sabe? Um Chicão da vida.
Um Castan da vida, que em outros momentos era o cara que chamava todo mundo e falava, e aí, gente, vocês estão de brincadeira. O Corinthians hoje não tem essa referência de capitão dentro de campo. Por mais que tenha o Hugo Souza tentando organizar a defesa, falam do André Ramalho também, mas eu acho que tá muito aquém de ser o Rincon dentro de campo. Eu não falo em termos de qualidade técnica, eu tô falando em termos de chamar a responsabilidade e bater no peito e pegar e falar, vamos mudar esse jogo, gente. Tô de brincadeira. Você tinha o Fagner, você tinha o Cássio, você tinha esses porta-voz, né, do clube de uma maneira geral, pessoas que conheciam muito bem o que é ser Corinthians, o que é ser um jogador do Corinthians e que passava isso pra frente. Hoje você perdeu essa referência no Corinthians, né? Sim. Hoje acho que esse talvez seja um ponto bem interessante pra gente discutir. Agora, uma questão que eu pergunto pra você, Morelli. O que está acontecendo com o Memphis? Porque a gente teve um final de ano incrível dele e a gente, como o Mano trouxe, acho que foi muito sensato nessa frase dele, dizendo, estamos vendo relapsos de boas jogadas e de bons momentos do Memphis, mas é um investimento altíssimo para o Corinthians, para os cofres do Corinthians, para um jogador que vem rendendo muito pouco. Concordo 100%, inclusive porque há muitos anos o torcedor do Corinthians não começa um ano com uma expectativa tão boa como ele começou esse. O Corinthians, por mais que ele não tenha contratado ninguém nessa janela, mas ele vem de reforços que vieram no Campeonato Brasileiro do ano passado, que fizeram o Corinthians conseguir 9 vitórias consecutivas, que tiraram o time de um Z4 e colocaram o Corinthians numa pré-Libertadores. Então é um time que consegue jogar mais do que vem jogando. E essa cobrança a torcida ela entende que deve ser feita, e eu concordo também. Porque o Corinthians, ele, nesse ano de 2025, se ele tiver realmente aí focado, pelo menos um título ele consegue vencer. Pelo time que ele tem apresentado aí, inclusive o entrosamento que esse time já mostrou ter, basta ter um pouco mais de postura dentro de campo, um pouco mais de foco, porque dentro do próprio Campeonato Paulista, como eu disse agora há pouco aí também, eu acredito que o Corinthians ainda é o favorito. Por mais que você tenha aí São Paulo se classificando para a próxima fase, o Santos se classificando para a próxima fase, quem sabe até o próprio Palmeiras entrando também no mata-mata, eu ainda acredito no favoritismo do Corinthians. Você vai sentir saudade do Pedro Raul? Não, zero. Zero. O Pedro Raul, cara, eu vou te falar. O Corinthians ele já tentou em uma outra oportunidade. Não, é só uma pergunta. É verdade. Não, pô, se o ataque do Corinthians não tá indo bem, eu te pergunto. Vai sentir saudade? Cara, o Pedro Raul, ele parece o quê? Fala. O Finazzi bonito. Mas o negócio é o seguinte, com relação ao Pedro Raul, o Corinthians ele já tinha tentado aí uma transação com o Ceará há algum tempo aí e acabou não rolando porque ele pediu mais oportunidades e gostaria de insistir um pouco mais, sabendo que ele poderia ter mais chances agora no Campeonato Estadual. O Pedro Raul ele não conseguiu jogar no Campeonato Paulista. O Pedro Raul, naquele jogo com a Portuguesa, foi constrangedor. Ele teve 3 chances ali para marcar um gol e não marcou. A última delas, inclusive, o Coronado coloca uma bola dentro praticamente da pequena área e cabecinha em cima do goleiro. Então, cara, de verdade, insistir com o Pedro Raul no Corinthians é dar murro em ponta de faca. Vai ter um jogador caríssimo dentro do seu time que não vai ser aproveitado. Numa dessa aí, manda lá, sei lá, o Ceará. É esse gol aí, né, mano? Exato, olha lá. Olha a chance, cara. Olha a cabeçada que o cara dá, porque esse é o recurso que, teoricamente, ele é o melhor que ele tem. Olha a bola que o Coronado coloca pra ele, cara a cara com o goleiro. Não precisou nem pular, ele cabeceia em cima do cara. Então, cara, de verdade, Renan, o Pedro Raul foi um erro. Contratarem ele lá na época lá no México. O Volpi, que era goleiro do São Paulo, tinha mais gols que o Pedro Raul. E mesmo assim a diretoria do Corinthians apostou na contratação. Deu um contrato de 5 anos pra ele, pagando o que pagam, entendeu? Então, é esse tipo de contratação que muitas vezes ninguém entende porque o clube quebra. É por causa disso, cara. Porque o Memphis é caro, mas olha o que o Memphis entrega. Tecnicamente, em termos de repercussão. Sim, ele custa, sei lá, 3, 4, 5 vezes aí o que o Pedro Raul pode custar, talvez. Mas é um cara que entrega. É um cara que tem de onde tirar. Por exemplo, o Neymar no Santos. É caro. Mas olha o que o Neymar entrega. Então, é um tipo de jogador autossuficiente. Agora, o Pedro Raul, com todo respeito, é um profissional aí também, não vou descartar, pode ser que dê certo em outro lugar, mas no Corinthians eu acredito que não vai dar certo não. Fala aí, Michel. Só uma coisinha rapidinho, chegou uma informaçãozinha aqui, você tem que analisar e ver se essa foto é de um dia antes, tá? Do Memphis. Ah, é? É. O que chegou pra você? Pode ser que não é de um dia antes. Tem que ver Um isso. dia depois do jogo. Depois. Postaram na quinta essa foto. Então pode ser que não Pode ser que não seja de um dia depois, tá? Não tô confirmando. Não, mas... sim. Mas pode ser o que antes? Antes. Outro dia qualquer e postou. Então, mas aí não valeria pro jogador chegar Mas falar, aí já não é inteligente postar um dia depois uma foto com o Neymar eu não sei, entendeu? Não, tudo bem, mas eu concordo com você. Pode ser que chegou essa informação, legal, o Michel tá trazendo pra gente, que talvez essa foto não seja do dia seguinte do jogo.
Ok, mas aí não caberia segurar também a foto, não Aí postar a foto, ou então vir ali e falar, olha, essa foto aí a gente tirou em algum outro momento, por que não se manifestar dizendo, não tem nada a ver, essa foto foi, sei lá, final de Foto semana. da semana passada com o amigo Neymar e outros, sei lá, num pôquer da vida. Eu acho que... Eu não sei se eu ia segurar, não. Eu acho que eu ia estar nesse poker aí. E tem ainda o agravante de toda a situação de gestão do Corinthians, né? Porque a gente tá falando só da parte esportiva, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um tempo. E se acontecer alguma coisa mais ou menos, que saia um diretor, que saia o presidente, tudo volta para estaca zero. Com certeza, mas a gente tem que lembrar que o Corinthians é assim, tá tendo um começo de ano muito bom e o torcedor cria uma expectativa. É isso que é complicado da gente ficar aqui falando, apesar da foto, de toda a repercussão, o torcedor tá esperando o título, tá esperando no mínimo o título do Paulistão. É isso. Mas eu acho que é pouco ainda também. Não, acho que para começar o ano, pelo início do ano do Corinthians. Sim, né? porque o título paulista ele ia tirar talvez aquele peso que o Corinthians está de há muito tempo não ganha nada. Sim. Então já começa a meio que tirar um pouco dessa pressão também aí para ganhar alguma coisa. E já dá um ânimo extra também para que o time possa realmente ali jogar um pouco mais solto, sem ter essa responsabilidade depois aí, olha, preciso ganhar, porque eu perdi o Paulista, agora preciso ganhar alguma outra coisa. Mas eu acho que o Corinthians nas Copas, cara, porque a própria Libertadores, apesar de ser o torneio mais forte do campeonato do continente, mas a Libertadores é uma Copa do Brasil de luxo, né? Virou uma Copa do Brasil com Boca, River e alguns outros times aí, porque realmente supremacia brasileira. Se a gente pegar as últimas edições aí, claro, de vez em quando aparece aí um time de fora ganhando, mas os brasileiros aí têm dominado a Libertadores há bastante tempo. Então nesse ponto, cara, eu acredito que o Corinthians aí no Campeonato Brasileiro, até pela falta de elenco, não vai ser um time tão forte para brigar as 38 rodadas lá em cima. Pode brigar ali talvez por um G4, até quem sabe um G6, mas eu acho que os torneios que o Corinthians aí pode realmente ser mais forte, sim, são tanto a Copa do Brasil quanto a Copa Libertadores. A torcida da Gaviões aí já cobrando o elenco na volta aqui, chegada do Brasil. Ali, não aceitaremos, inclusive essa é a nossa página CNN Esportes, aí fica o convite para vocês acessarem. O presidente da Gaviões, portanto, disse que quer mais dos jogadores. E aí a pergunta que fica o que aconteceu? Faltou mais vontade, faltou empenho? Dia seguinte o Memphis, inclusive, estava ali jogando pôquer com o Neymar num campeonato aqui em São Paulo, ou seja, como se estivesse de boa, né? Tranquilo. Enfim, pegou mal, né? Pra mim, assim, o dia seguinte responde muito. Porque o jogador, às vezes, ele não tem essa noção da torcida, da paixão da torcida, da braveza da torcida, de como ela ficou incomodada com aquele empate na estreia da Libertadores. Porque o time poderia ter vencido de 1, 2, 3, e aí tirou o pé e voltou com um empate amargo, né? Sim. Gosto de derrota, ninguém jogou bem, e aí o cara no dia seguinte vai jogar pôquer. Ele tem o direito de jogar pôquer, ele tem o direito de ficar na casa dele. Eu sei de tudo isso. Só que tem ele precisa entender tudo isso. Como o Memphis precisa entender as saídas dele com o Neymar, essa coisa legal de conhecer o Brasil, que eu acho joia isso. Mas, assim, é o Corinthians, é o Palmeiras, é o Flamengo. Isso pesa, a torcida não gosta, tem que entender a cultura esportiva do país onde você está. Se ele for na pegada do Neymar o tempo todo, o Neymar estava quietinho também, né? Tava quietinho. Talvez ele comece a ser mais cobrado do que ele foi desde que ele chegou ao Brasil. Michel, vamos lá. Você que vivenciou... Não. Você que vivenciou a carreira como atleta, enfim, sabe bem a cobrança de um time grande e principalmente a cobrança que existe no Corinthians, que é diferente basicamente de muitos outros clubes espalhados pelo Brasil e mundo afora. Agora a pergunta a gente sabe muito bem que o jogador pode fazer o que bem entender, né? Assim que acabou o jogo, tudo. Mas tudo de uma forma pensada, reservada. Ele ali me pareceu, na foto ali junto do Neymar no jogo de pôquer, que não tinha nenhum problema. Não, sim. Né? Quis aparecer na foto e essa foto foi postada. Eu não julgo. Tá. Assim, vou ser bem sincero. Eu, por exemplo, eu gosto de jogar um pôquer. E eu sempre, na época que jogava, nos meus momentos de folga, eu tentava aproveitar ao máximo daquilo que eu não tinha tempo, eu gostava de fazer. Eu acho que, como você falou, o jogador tem todo o seu direito. Sim. Mas, ainda mais hoje em dia, que hoje com internet, com rede social, com foto e vídeo para cima e para baixo, você é monitorado. Não tem como as pessoas não saber muitas coisas que você anda fazendo por aí.
E quando você entende que você vai ser cobrado por isso, que você tá num clube que o torcedor ele cobra mesmo, você tem que entender, não, será que não é hora de eu pisar no freio e ficar de boa e não trazer esse problema para mim? Tinha necessidade de postar essa foto? Então, não tem. É esse que é o complicado. Eu acho que não era a hora. Fez, porque já conhece como é que é o Brasil, já sabe da cobrança do torcedor, então poderia evitar. E isso a gente fala, pô, dá para evitar? Será que eu não vou ter, mais lá na frente, eu vou ter mais um tempinho para poder ligar pro Neymar e falar, arma um pokézinho aí para nós, vamos jogar? Vai ter, entendeu? É difícil. Depois de uma vitória. A tentação, ela é grande? Ela é grande, pô. Não, mas dá para segurar, né, gente? Não, vai dar para segurar. Mas vai ser cobrado, não tem jeito, cara. Eu já passei por isso. Falo, já pegaram eu lá com a Estelinha, você lembra que já falou? Lembra, fizeram até placa pra você. Mas maior pra você ver. Mas não foi num dia após uma derrota. Os caras, guardaram lá e depois postaram e eu fui cobrado por isso. Então, assim, aí eu levei aquilo como um exemplo. Falei, cara, eu vou ter que... eu vi que eu tenho que evitar, porque senão os caras vão ficar em cima de mim. Então, assim, o Memphis, ele poderia sim ter evitado, só que lógico, agora eu não acho que o Corinthians vai ter dificuldade no jogo de volta contra... Eu também acho que não. Eu acho que, sinceramente, eu não acho que vai ser algum problema. O torcedor ele cobra, porque tem... já passou, o que aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado, aquela reviravolta já foi, tá bem no Paulista, só que o torcedor ele quer o quê? Ele quer campeonatos grandes, ele quer. Aí quando você vê o clube jogando contra uma equipe tecnicamente abaixo que a do Corinthians e você faz 1-1, eles vão cobrar, não tem jeito. Mas eu acho que o Corinthians ele passa tranquilamente no jogo de volta. Então é isso aí, fiel, mano, aí descascando o Memphis com essa falta aí com o Neymar aí no poker, que muitos ainda não sabem se foi depois do jogo contra o time da Venezuela, se foi antes, se foi outro dia, ninguém sabe ao certo, porém, cara, eu acho que tem que dar uma segurada no Memphis, tá? Não começou a temporada bem. Na minha opinião, tá um pouco pesado ainda. Não que ele esteja gordo, longe disso. Ele está pesado, movimentação pesada, fora de ritmo. Claro que deu passe pros gols lá nos clássicos, contra o Palmeiras, contra o Santos. Porém, cara, no geral, ele tá muito mal ainda. Não é aquele Memphis que a gente viu ano passado, cara, que fez aqueles golaços, participando de jogadas. Ele parece que tá em outra rotação ainda. E já faz aí 1 mês e meio que a gente já começou a temporada, então tá na hora do Memphis dar um gás, dar uma segurada nessas saídas aí, uma hora gravar clipe, outra hora tá com o Neymar, outra hora dá 3 dias de festa de aniversário, então isso pode atrapalhar durante a temporada, cara. A Fiel, ela aguenta até um certo ponto esse tipo de situação, tá ganhando, tá beleza, porém se começar a perder, se começar a empatar, o Memphis vai ver que aqui no Brasil o bicho pega, principalmente com o Gaviões, que lá fora, isso daí pra ele deveria ser normal, né, sair, o time perdeu, tal, sair em foto, pra ele poderia ser normal, só que aqui no Brasil a gente sabe que a torcida cobra muito com relação a esse tipo de postura. Então, é procurar evitar ao máximo, né? E começar a jogar bola, cara, porque o Corinthians, a pressão é resultado todo dia, ainda mais nesse calendário caótico, que é jogo em cima de jogo, então você perde aqui, já tem que ganhar lá. No Corinthians, você vai de 0 a 100 muito rápido, então dá uma segurada. No jogo de hoje contra o Guarani, o time ele vai ser poupado, assim como praticamente o time todo, e na quarta-feira que vem o bicho vai pegar, porque a gente vai ter que correr. Claro, vai ser um jogo mais fácil, porém eles têm que dar resposta pro torcedor. E quando se passar, vai passar da pré-Libertadores nessa primeira fase aí, provavelmente vai pegar o Barcelona do Equador. Aí não pode dar mole, mano. Se der o mole que deu contra o time da Venezuela, lá vai tomar ataque no primeiro jogo. Então vamos concentrar, vamos se doar ao máximo aí. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.